Eu sou Bernardo Garicotier, do Grupo Oncoclínicas, CPO de São Paulo, e eu estou aqui para trocar alguma ideia com você sobre diversos papers, diversos abstracts que a gente viu serem apresentados aqui e que focam num tema que é central para o trabalho de qualquer oncohematologista. Na verdade, nós temos muita dificuldade de conseguir encontrar nos nossos pacientes aquilo que é exatamente replicado nos clinical trials. Nos clinical trials, eles excluem a grande parte dos pacientes que fazem parte da vida real e a gente com frequência encontra com esse tipo de paciente. É claro que a tentativa de muitos cientistas, de muitos médicos, é tentar mudar esse tipo de paradigma e sair do clinical trial, como a gente conhece hoje, para a medicina personalizada. Então, eu vi diversas formas de que como a medicina personalizada, ou seja, marcadores individuais ou marcadores muito mais precisos de doença, podem modificar o tratamento disso. E eu vou começar com um trabalho em cima de uma doença que parece tão homogênea e que não tem nada de homogêneo na verdade, que é o linfoma folicular. O primeiro estudo que me chamou a atenção, um estudo de mais de 1000 pacientes feitos pelo Memorial Sloan Kettering, tentando encontrar certos tipos de mutações específicas em cada um desses pacientes. Eles usaram um sistema de NGS altamente profundo, onde analisa uma quantidade imensa de exons e também introns. Ou seja, eles conseguem ver regiões de splicing, que não são detectadas normalmente por esse tipo de teste. Até aí, tudo bem. A expectativa da gente qual era? Esse pessoal vai encontrar um monte de mutação diferente que vai dar uma assinatura para o linfoma folicular do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3. Melhor ainda, vão nos ajudar a encontrar alvos terapêuticos. Grande surpresa, virou uma grande decepção. Os pacientes apresentam centenas de mutações diferentes umas das outras. É muito difícil de você colocar isso dentro de um quadro lógico. As únicas coisas lógicas que apareceram foram que, com o passar do tempo, a evolução do linfoma folicular, ele começava a apresentar mutações mais parecidas com o linfoma difuso de grandes células. Nenhuma surpresa nisso. A segunda coisa muito importante, existia uma quantidade enorme de genes que apresentavam silenciamento por conta de alterações epigenéticas. E aí, isso me puxa para o segundo trabalho, que foi apresentado ontem e que diz respeito a uma mutação específica em um gene chamado EZH2, que tem sido cada vez mais estudado. E a gente consegue linkar os dois trabalhos por aí. O EZH2 é um gene que cuida da cromatina. Especialmente, ele libera o BCL6 para que o linfócito fique ou saia do centro germinativo. Quando esse gene está mutado, e a função dele fica alterada e muito aumentada, o linfócito começa a ficar dentro do centro germinativo, ele começa a proliferar e o que você vê é basicamente o que a gente ocorre nos sistemas com BCL6 alterado em linfoma folicular. Portanto, esse gene ele parece ser muito importante e ele cuida da expressão de outros genes. O EZH2, ele é um gene mutado em 20% dos pacientes com linfoma folicular. E aí vem a pegada. Uma grande parte desses pacientes são POD24, que é o marcador clínico que nós temos hoje para poder dizer quais são os pacientes que vão bem e quais são os que vão mal em linfoma folicular. Os autores do trabalho, então, utilizaram uma medicação que conseguia inibir esse EZH2 ativado. E o que eles encontraram foi surpreendente. Havia como se fosse um esfriamento daquele linfoma e o número de pacientes que eram POD24, ou que virariam POD24, se reduzia tremendamente nos pacientes que recebiam a droga do que aqueles que não recebiam, os grupos que tinham a mutação. Então, te encontro uma mutação em alguns pacientes que pode me dizer quais são os indivíduos que vão ser de pior prognóstico muito antes deles apresentarem a progressão da doença. Isso foi muito interessante. E tem uma outra história muito bacana que também envolve imunologia. O pessoal do Memorial também apresentou um trabalho onde eles encontraram, dentro do infiltrado tumoral do linfoma folicular, a presença de linfócitos T4 ou CD4, linfócitos que estão ativados, linfócitos que estão presentes com função completamente sinérgica, não são anérgicos. E esses linfócitos, quando estão presentes nessa situação, os pacientes apresentam uma taxa de POD24 muito baixa. Aliás, os pacientes que apresentavam a taxa de POD24 muito alta, eles apresentavam, na verdade, um desligamento ou um desaparecimento desses linfócitos dentro dessa região. O linfócito CD4 invade o linfoma é de melhor prognóstico. O linfócito desaparece do linfoma, o linfoma é de pior prognóstico.
né? Isso me dá uma outra medida de uma marcação imunológica que eu posso fazer para saber que pacientes com linfoma folicular vão ter um pior ou um melhor prognóstico, ou seja, uma marcação imunológica. Dentro de pouco tempo a gente vai conseguir somar esses fatores, eles vão maturar, nós vamos entender melhor, e o somatório desses fatores vai nos levar a que a gente possa tomar decisões clínicas muito antes do paciente começar seu tratamento, baseado na biologia da doença individual, única daquele indivíduo. Eu acho que quando caminhar para esse ponto, o tratamento vai ser mais eficiente. Isso vai ter efeitos enormes em termos de não só da eficácia do tratamento, mas também do custo desses tratamentos que vão aparecer. Muito obrigado.